Bom dia, tudo bom, galera? Então, vamos fazer o show and tell da semana. Essa semana eu tive super comportada, eu não comprei absolutamente nada e comecei a ler, terminei, como eu tinha falado pra vocês, tinha terminado a primeira parte do Hamlet, terminei ele, uma graça de livro. Esse livro é uma fantasia sobre fatos que podem ou não ter acontecido, mas a princípio ela pesquisou sobre a vida do Shakespeare. Tem coisas da vida do Shakespeare que ninguém sabe, tem um determinado período da vida dele que não tem nenhum registro, mas se sabe que ele casou, que ele teve filhos, que essa esposa, que é a personagem central aqui do livro, ela realmente existiu, tem os registros do casamento dele, ó. Essa é a capa original dele, essa é a capa do Projeto Intrínsecos. E outra coisa que se sabe é que ele teve esse filho com este nome e que depois que ele faleceu com 11 anos, ele teria escrito o Hamlet. Existe algumas dúvidas de se ele já não teria escrito antes e depois ele reescreveu, mas isso tudo são suposições. O que ela escreve aqui, a história da vida do menino Hamlet, da família, é tudo fantasia sobre esses fatos. Ela não tem compromisso em ser uma coisa real. Como eu nunca li uma biografia do Shakespeare, pretendo ler em breve até uma pequenininha que tem do Bill Bryson, que está aqui, ó, deixa eu até pegar pra gente já conversar sobre isso. A Ariane, que é uma das primas, já leu, ó, mas tem essa biografia pequenininha do Bill Bryson, que é o mesmo autor do livro O Corpo, que é um livro muito bom, de não ficção, que eu pretendo ler em breve, mas gostaria depois de ler uma biografia maior, porque achei assim, muito interessante esse ponto em que as coisas se juntam. E interessantíssimo o que ela escreve. Por quê? Porque ela te traz tudo o que acontece na época. O que pode não ser verdade são os detalhes da vida da família do Shakespeare. Mas o que aconteceu na época, como as pessoas viviam naquela época, como eram apresentadas as coisas naquela época, naquela cidade. A gente tem muita também notícias sobre como eram as montagens das peças, como é que foi o Globe Theatre, que foi o teatro que o Shakespeare fundou em Londres, como é que era Londres, mas como essa relação entre a pessoa que mora no interior e que tem aquela vida do interior, que foi o que aconteceu com a esposa dele, e ele que morava na capital, é diferente o dia a dia, é diferente o que ele significava num lugar e o que ele significava no outro. Enfim, achei muito interessante. Achei muito legal. Eu já visitei a cidade do Shakespeare, Stratford, fui na suposta casa e tal, porém nunca tinha lido tanto a respeito dessa época. Achei interessante, é uma graça de livro, é um livro contemporâneo, daqueles fáceis de ler, de uma sentada, legal, gostoso. Não é aquela profundidade, se você procura ler, não é um clássico, mas para os clássicos, gente, e para os livros mais profundos, nós temos duas leituras coletivas muito legais com as primas, que é um do Charles Dickens, David Copperfield, que nós vamos ler até o final do ano, a gente está lendo super devagarinho, se você quiser entrar agora é bem tranquilo, e a outra é o Projeto Shakespeare, que um mês a gente lê uma peça de Shakespeare, no outro mês a gente lê um livro inspirado nessa peça, e são sempre obras de mais peso. Se o seu negócio não é hypes, não é literatura, tem muita gente que não gosta, né, literatura contemporânea, os livros mais hypados, que se fala. Bom, enfim, os livros que estão, como diria-se na minha época, na crista da onda. Este livro ficou na crista da onda, mas eu gostei muito. Gente, terminado o Hamlet, eu passei a ler A Sangue Frio. Já é uma releitura. A primeira vez que eu li foi numa edição, eu acho que era da Brasiliense, quem é mais antigo vai se lembrar, uma que tinha uma arma na frente, uma mão com uma arma na frente. E é um livro incrível, é fantástico, é um livro que inaugurou um novo gênero. O Capot mesmo autodenominou o gênero de romance de não ficção, seria uma coisa parecida com o true crime hoje. Esse aqui foi um crime que aconteceu, ele acompanhou.
ele, quando soube do crime, ele ficou sabendo do crime pelo jornal, que era o assassinato a sangue frio de uma família, um casal e as 2 filhas que estavam em casa, os assassinos entraram e mataram. Ele não sabia nem quem eram os assassinos, ele se tocou, era por uma cidade no interior do Kansas. Vocês imaginem, isso foi nos anos 60, ele pegou a BFF dele, que era nada mais, nada menos que a autora de O Sol é para Todos. Sim, Harper Lee era a BFF dele. Imaginem os papos na viagem, fantástica, ela ajudou ele. Eles entrevistaram todo mundo na cidade, uma cidade bem pequenininha, né? Conseguiram fazer, ele traçou um perfil da família, dos moradores da cidade, e depois ele chegou, quando se ficou sabendo quem eram os assassinos, ele teve acesso irrestrito a eles. Ele na prisão visitava eles o quanto queria, e ele conseguia informações traçou o perfil psicológico deles desde a infância. Esse livro é realmente fantástico. O Capote é um personagem fantástico. Essa edição vem com um prefácio do Ivan Lessa e um pós-fácio do Matina Suzuki. Li o prefácio do Ivan Lessa, gostei muito. Ele fala, e acredito que o Matinas também vai falar, do Capote. Ele conta coisas e curiosidades dele. Ele é uma personagem fascinante. Ele é fantástico. Ele não tinha nem um pouco de dúvida e ele não era nada humilde a respeito dessa obra. Ele dizia claramente que ele tinha escrito uma obra-prima. E aqui ele conta uma passagem que ele estaria com outros 2 escritores, um deles o Norman Mailer, e teria dito, minha diferença para vocês, olha, disse isso para o Norman Mailer, é que eu escrevi uma grande obra. Então, assim, ele era um cara que sabia que aqui estava a grande obra dele. Ele já era popular antes, já era um cara bem quisto, já escrevia nas melhores revistas. Aí ele passa para um outro patamar. Só que vocês devem lembrar uma frase que até eu separei aqui para vocês, bem famosa dele. Que ele fala que quando o Deus dá um dom, ele também dá um chicote. Tem a frase famosa do Batman, né? Quando Deus dá um dom, ele dá responsabilidades. Aqui não. Inclusive, quem é como eu, fã desse filme, tudo sobre minha mãe, tem uma cena bem no início do filme que a mãe, a Manuela, chega pro filho, o Esteban, e ele tá lendo, chega para conversar com ele tá no quarto lendo um livro, que se eu não me engano é Bonequinha de Luxo, e aí ele diz, olha o que o Capote escreveu, e aí ele fala essa frase, né? Ele diz, no prefácio ele diz, comecei a escrever quando eu tinha 8 anos. Então eu não sabia que me havia encantado por um nobre, mas implacável amo. Quando Deus entrega a você um dom, também lhe entrega um chicote. E esse chicote é unicamente para autoflagelar-se. Então foi isso. Ele foi lá, ele, como dizem, né, ele entrou no demo, ele mergulhou, construiu a grande obra e depois disso a vida dele começou a degringolar. Então, assim, ele foi muito marcado por isso. O que acontece? Essa personagem, Truman Capote, acaba sendo tão falada quanto o livro e não tem mesmo muito o que separar. Como é uma história real, é a história da vida dele, se mistura. Tem, inclusive, um filme que é biográfico dele, que fala muito sobre como ele compôs essa obra, que é o Capote, com Philip Seymour Moore. Tá? Não deem bola para minha pronúncia em inglês, é horrorosa, mas eu ponho aqui para vocês direitinho o nome, para vocês não ficarem só com essa minha pronúncia sofrível. Esse cara é um baita de um ator, era um baita de um ator, ele tá perfeito no papel e ali mostra bem a época, bem como sucedeu. Quem não gosta de spoiler, eu acho que eu não dou, acho uma bobagem, mas, pô, cada um, né? Mas eu acho que esse livro é um livro que também não se importa em spoiler. Eu veria esse filme, acho que é um bom complemento para Sangue Frio, acho que vou ver esse final de semana. Só que o livro é tão bom, gente, ele é tão bom que eu comecei a ler e já tô na metade, não sei se não vou acabar antes de conseguir ver o filme. Então foi isso, gente, as leituras da semana foram esta, eu sigo a pequenos passos os outros 3 livros. Um é o Enclausurado, com as primas.
o outro é o David Copperfield, também com as primas, e o nosso querido aqui, ó, Proust. Agora já não tá mais nessas edições bonitas da companhia, eu já passei por essas edições, mas eu tô adorando. Olha, eu tô lendo o 3º volume, já tô na 2ª parte do 3º volume, e eu tô adorando essa edição da Editora Azul, que é um selo da Globo Livros. Ela traz o nosso poeta Mário Quintana e outros mais traduzindo, mas são traduções que foram atualizadas. Então eu tô achando muito bom, fora que a fortuna crítica, como falam, as coisas, os adendos, pós-fácios, prefácios e tal, são fantásticos. Uma leitura que, olha, que pena que eu demorei para começar, que é Em Busca do Tempo Perdido, mas eu tô muito feliz de estar lendo e muito feliz de estar lendo devagar. Não é um livro pra gente ler rápido. Claro que a gente eu quero, né, ler até o final de fevereiro. Eu me dispus a ler um volume a cada 2 meses, e é isso que eu tô fazendo, mas acho que pode ser feito até em menos tempo. Eu me dispus a isso porque eu quero muito terminar e recomeçar. Depois eu falo mais sobre essa minha loucura em outra oportunidade. Mas, gente, A Sangue Frio foi o livro da semana. Está sendo maravilhoso. Semana que vem eu venho contar um pouco mais para vocês. Provavelmente eu vou vir com outro livro que também é releitura, que é o Enclausurado, porque deve terminar a leitura dele essa semana. No mais, tudo tranquilo, tudo bem. E seguimos, andamos. Não deixe de ouvir os nossos podcasts das primas, que estão ficando muito legais, e ali a gente fala em detalhes sobre David Copperfield e agora sobre Enclausurados. Se quiserem entrar no projeto, tanto das primas quanto do Proust, é só se inscrever aqui, eu vou deixar tudo aqui nos comentários. Uma coisa que eu esqueci: inscreva-se no canal, deem o like, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer para que a minha carreira de péssima youtuber continue. Beijos, boa semana. Gente, eu esqueci de falar sobre esse livro, né, que eu falei que ia falar para vocês, que é Música para Camaleões. Então, este livro o Capouto escreveu quando ele já havia escrevido A Sangue Frio, depois de ter escrito, quando ele já era considerado um mega, hiper, master, blaster escritor, ou seja, todo mundo já sabia que ele não era só o cara que ia nas festas e dançava com a Marilyn, ele era um cara também que escrevia muito bem. E os textos, aqui são vários textos muito sobre o dia a dia dele, né, na sociedade e tal. E ele fala muito bem, né, escreve muito bem. Eu adorei. Eu não li nada dele antes de A Sangue Frio, então não posso opinar sobre os romances anteriores. Isso não é um romance. Depois de A Sangue Frio ele nunca mais conseguiu escrever um romance, até uma das lendas que tem. Ele começa assim a derrocada dele, mas aqui ainda tá uma escrita fantástica. Recomendo. Também é uma edição da Companhia das Letras, tem essa foto linda dele com a Marilyn aqui. E para quem quer saber mais de como se desenrolou a vida dele após ter escrito este livro e não quer ver o filme, ou mesmo para quem quer ver o filme, acho que quem vê o filme vai ficar com mais vontade ainda de ler, leia Músicas para Camaleões.